Pode sentar, muito obrigado. Eu desejo saudar os queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande no dia de hoje receber essa árdua oportunidade de transmitir para a igreja algo a respeito da palavra de Deus. Que não é somente chegar aqui e falar qualquer coisa, é preciso que haja a direção do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus tome conta do ambiente e que possa levar aos corações dos irmãos, a cada um individualmente, aquilo que precisa. Não vim aqui para falar o que eu quero, mas vim para falar aquilo que Deus colocar no meu coração, que por intermédio da minha boca eu possa transmitir aos irmãos. E hoje, meus queridos irmãos, trata-se de um culto que eu não diria ser um culto 100% especial, porque é um culto semelhante aos outros, porque todas as vezes que nós estamos reunidos, a finalidade é uma só: louvar, engrandecer o nome do Senhor. Porém, hoje tem algo a mais, aonde juntos e reunidos vamos celebrar a ceia do Senhor. E é sobre esse assunto que precisamos falar esta noite. É sobre esse assunto que precisamos esclarecer para a igreja o que é a ceia do Senhor. E para tanto, eu quero tomar na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, e verso 23 em diante, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto às vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até o verso 29. Meus queridos irmãos, eu já não tenho conta, eu nunca contei, aos meus 55 anos de ministério, as ceias que eu celebrei, os batismos que eu realizei, e até que, pela misericórdia de Deus, eu posso dizer que na casa de Deus, eu já fiz um trabalho completo, ou seja, cada escala, cada passo, eu já concluí, mas continuo trabalhando para Jesus. Então, quando nós falamos a respeito da ceia do Senhor, não estamos falando de algo qualquer, nós estamos falando de um ato em que merece e requer nossa atenção. Então, no começo do trabalho, aqui na abertura do trabalho, foi falado quando Jesus instituiu a ceia, porque às vezes as pessoas confundem ceia e comunhão. Ceia é uma coisa e comunhão é outra. Por quê? Eu vou explicar. Porque ceia é o que nós vamos realizar hoje, e comunhão é o que está existindo entre nós. Aqui não tem ninguém inimigo um do outro, todos nós somos irmãos, estamos em comunhão uns com os outros, em contato uns com os outros. Pois bem, então a ceia instituída pelo Mestre foi para substituir a Páscoa. Quando Jesus instituiu a ceia, eles estavam em uma festa na realidade. Esta festa é que os judeus comemoravam
a saída de Israel do Egito. Aquela festa que foi recomendada pelo próprio Deus, quando ele disse que todas as famílias israelitas, os judeus, deveriam comer a Páscoa. Agora, existiam algumas recomendações: comer apressadamente, e não era um alimento qualquer, era carne assada no fogo e pão asmo. E a carne desse carneiro deveria ser um carneiro macho, de 1 ano, sem mácula e sem mancha. E a carne deveria ser assada no fogo. Se a família fosse grande, um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, poderia ser dividido, um cordeiro para 2 famílias, ou até 3, se fosse o caso. Mas o requisito era esse: comer preparados, calçado nos pés, cajado na mão, pronto para sair, porque à meia-noite o anjo destruidor haveria de passar. E a casa que não tivesse o sangue espargido, ele entraria e morreria o primogênito daquela casa. Então, esse procedimento pendurou por muito tempo, até os dias de Jesus. E nos dias de Jesus não foi diferente. Ele estava reunido com os seus discípulos para ali essa comemoração. Então, depois de cear, aliás, depois que comeram, beberam, se fizeram, Jesus agora pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Isso é uma segunda instância das festividades. Da mesma forma, ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, meus queridos irmãos, você me perguntaria: por que não poderia ser um pedaço de carne, um copo d'água, um copo de refrigerante? Mas não atenderia à necessidade, o ato que naquele momento estava sendo realizado. Por que o pão? Para quem faz pão, eu sei fazer pão, e muitos outros irmãos aqui sabem fazer, sabe que a massa tem que ser castigada. Você tem que pegar a massa, molhar e começar a bater, até ela chegar naquele ponto de se soltar da mão, e ali cortado os pedacinhos, coloca-se fermento, se modela o pão e leva-se ao forno, e ele tem que ficar ali na quintura até ela chegar no ponto de ser degustado. Então, Jesus foi passado por essa situação, sofreu, foi humilhado, apanhou, foi castigado, zombado, ferido. Também o vinho. Por que vinho? Não poderia ser outra coisa, outro líquido? O vinho, porque a uva, hoje na atualidade, quando as coisas são modernas, existem máquinas sofisticadas para extrair o vinho da uva. Mas naquela época a uva era pisoteada num lugar chamado lagar. Ali colocava-se certa quantidade de uva e as pessoas pisavam com os pés até massacrar, e ela dali soltar o líquido que é o vinho que hoje nós conhecemos. Então, era uma situação de tortura, uma situação precária, que Jesus comparou o seu corpo semelhante ao pão. Da mesma forma, comparou o vinho ao sangue que foi espargido na cruz do Calvário, com uma finalidade única: de nos resgatar do pecado. Então, meus queridos irmãos, diante disto, existe uma recomendação de Jesus, que qualquer que comer o pão, depois de orarmos, de consagrarmos esse pão com a finalidade, porque o pão que vai ser usado aqui hoje, ele não foi feito lá na padaria única e exclusivamente dizendo: esse pão é para os crentes celebrar a ceia, não. Também, lá no supermercado onde foi comprado a garrafa de vinho,
Ninguém chegou e disse: esse vinho, só quem pode comprar é crente, porque é para celebrar a ceia. Não, foi várias. A fábrica continuou fabricando, a padaria continuou fazendo pão, mas de lá veio um pão que chegou até aqui, alguém comprou com a finalidade de ser o símbolo do corpo de Cristo. Da mesma forma, o irmão que foi lá no supermercado comprou o vinho, ele trouxe e aqui chegou com a finalidade aquela garrafa de vinho ser orado, consagrado e ser o símbolo do sangue que Jesus derramou na cruz de Calvário. Então, meus queridos irmãos, nós entendemos que Jesus disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto às vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então hoje não se trata de uma festa. Eu quero fazer uma comparação para os irmãos. Existe diferença de um trabalho de aniversário, uma festa de aniversário, para um velório. O aniversário, a pessoa está sorridente, recebendo presente, está todo eufórico, porque é o dia do aniversário. Mas quando é um velório, há choro, há tristeza, há semblante caído, porque afinal de contas, a família, os amigos, perderam um dos seus entes queridos. Então, meus queridos irmãos, hoje não é uma festa, conforme muitos falam. Hoje nós estamos em festa, não. Nós estamos num ato de estamos num ato de anunciar a morte do Senhor, ou seja, relembrar que um dia esse alguém é Jesus, morreu na cruz do Calvário para nos dar certeza de salvação. E a carne dele foi castigada, foi sofrida, foi humilhada, e seu sangue foi derramado, porque quem precisava passar, quem deveria passar por toda aquela situação era eu, era você, era nós, mas Jesus tomou toda a culpa, toda a sentença em meu lugar, e resta agora eu ser grato a Ele, e no momento eu anunciar que um dia alguém morreu em meu lugar na cruz do Calvário. Então, meus queridos irmãos, diante disto, hoje, esse acontecimento tem sofrido alterações. Existem igrejas que usam trocar o cálice, são coisas que você não encontra dentro da Bíblia, respaldo para isso. O cálice não deve ser trocado. Por quê? Para participar da ceia, você passa um procedimento o ano todo, consagrando, vigiando, lendo a palavra, para que você possa hoje participar do corpo do Senhor e do sangue do Senhor. Mas existem pessoas que o dia da ceia para ele é como ele fosse lá na lanchonete e pegasse um lanche, comeu, bebeu, matou a fome, vai embora e nada acontece. Eu quero passar para os irmãos em rápidas palavras, experiência, porque eu não sou de ontem. Teve um irmão aqui que brincando comigo disse: pastor, o senhor é igual a Josué, eu acho que o senhor passou, levou o povo para a terra prometida, porque tudo o senhor sabe, por tudo eu já passei. Eu já participei de ceia, irmão, que não é esse grupo de pessoas que está aqui, não. Eu participei de uma ceia de 250 mil pessoas no estádio Maracanã, onde ali se juntou raça, tribo, línguas e nações. É possível? Foi possível, sim. Para quem já foi no estádio Maracanã, que é o maior estádio do Brasil, e ali estava repleto de pessoas. Cada ala, vamos fazer uma comparação para os irmãos, igual está as irmãs aqui. Aqui tinha um pastor, 2 pastores, com vários diáconos para servir esse grupo aqui. Aqui tinha a mesma coisa para servir aquele ali. Lá na frente, porque tem a arquibancada, a mesma coisa. Enfim, ninguém ficou sem participar da ceia. E foi o maior movimento, e foi visto a olho nu a presença do Senhor. Até padre, nesse dia, aceitei Jesus. O ano disso
foi em 1967, na 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Então, meus queridos irmãos, a ceia não é para a gente chegar e dizer, olha, a ceia não é de Nova Brasília, a ceia do Senhor, todo mundo pode participar. Não, eu discordo. Sabe por quê? Que nem todos têm a responsabilidade e têm o temor de Deus de dizer assim, eu não posso participar porque eu não sou membro. Eu não vou participar porque eu estou suspenso da ceia, por isso ou por aquilo. Mas tem pessoas que lançam a mão no cálice. E eu vou dar o exemplo. Eu pastoreava uma igreja, e lá nessa igreja tinha um irmão, e esse irmão estava suspenso de comunhão, porque houve problema dele com a família. No dia da ceia, na hora que o diácono passou com o pão, ele lançou a mão e pegou o pão e comeu. Passou o vinho, ele comeu. Com 8 dias esse irmão morreu. Então a Bíblia diz que o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O pastor Val, que não tem condições, como eu também, ministério de um modo geral, de vigiar, ou qualquer membro, a pessoa tem que se policiar a si próprio, e a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e bebe desse cálice. Então, meus queridos irmãos, na época, até hoje estava falando na escola dominical, que hoje, dada a tecnologia, os diáconos vão passar aí para os irmãos uma bandeja com vários cálices, cada qual pega o seu cálice. Na época passada, em muitas igrejas, não era assim, era um copo de 500 ml, e o diácono levava aquele copo, e levava também um guardanapo branco. Cada irmão pegava, tomava um gole, e ele passava o guardanapo em volta daquele copo, passava para o segundo, para o terceiro, e assim sucessivamente. Existia irmãos que às vezes, cada qual tem sua natureza, cada qual tem esse direito, e sentava no primeiro banco, para ele ser o primeiro a tomar, para ele não tomar o resto dos outros. Então, meus queridos irmãos, mas mesmo com essa situação, após ser realizado a ceia, existia batismo com o Espírito Santo, existia renovação espiritual, existia cura divina, e que a igreja se movimentava espiritualmente, se comovia espiritualmente, simplesmente por receber o alimento que é a ceia do Senhor. Então, quando Paulo disse que era necessário de esperar uns pelos outros, é porque na época da Páscoa, aquelas pessoas que tinham melhor condição de vida, levavam seu próprio lanche, levavam sua própria bebida, e ali comiam demasiadamente, bebiam demasiadamente, ao ponto de se embriagar. Então Paulo recomenda que esperar uns pelos outros, porque é um procedimento que merece respeito, não é uma coisa qualquer, é um ato não simbólico, porque realmente aconteceu, mas que nós precisamos ter moderação e entender que isto é a vontade de Deus, não foi instituída pelo pastor, não foi instituído pelo diácono, nem por mim, nem por outra pessoa, é uma coisa que foi instituída há 2000 anos passado, e todas as vezes que nós participamos da ceia, nós relembramos, não estamos comemorando não, porque comemoração se faz quando você ganha um dinheiro, alguma coisa, ou você é promovido lá no seu trabalho, ou no aniversário, ou no casamento, você está comemorando, mas a ceia, você está relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então não podemos de forma nenhuma, meus queridos irmãos, abrir um precedente e dizer, ó, qualquer um pode participar. Não pode, somente aqueles
que estão em plena comunhão com o Senhor. Se você está em comunhão com Deus, tem a sua consciência limpa para Deus, que você está em comunhão, você pode participar. Agora, não recomendo que qualquer um possa participar, porque aí eu estou me enquadrando, estou fazendo parte de uma condenação, que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Eu não estou aqui para julgar, mas aqui também não estou para informar que esse ou aquele pode participar, a não ser aqueles que estão, sua consciência diz que ele pode participar. Eu estou falando assim, irmãos, baseado nas experiências que eu já vivi e já vi. Então, quando o crente está em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, esse pequeno cálice que aqui está, esse pequeno pedaço de pão, faz um efeito muito grande, não só na sua vida social, mas também espiritual. Mas quando você não está compatível com a palavra de Deus, você corre o risco de sofrer um dano na sua vida material e espiritual. E Paulo disse, por causa disto, ou seja, por causa de participar indignamente, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Que, irmãos, as coisas de Deus é perfeita. Eu vou relatar para os irmãos um caso que aconteceu há muitos anos atrás. Eu não estava presente, meu pai contou. Ali no Una, perto da serra, o pastor João Pedro da Silva foi o primeiro pastor. Ele estava realizando um batismo, para os irmãos sentir a gravidade do que é as coisas de Deus. Ele estava realizando um batismo. Vários irmãos, naquela época, quando os crentes faziam um batismo, não só juntavam os crentes, mas também as pessoas não crentes, porque se admirava das coisas. E ali o pastor estava batizando. Chegou um cidadão com 2 cachorros, e na proporção que o pastor mergulhava o crente, dizia, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que mergulhava o crente, ele jogava uma pedra lá perto do pastor e gritava, batiza, cachorro. O cachorro ia lá, pegava a pedra e trazia para ele. Quando foi um certo dia, nós estávamos em casa, eu ainda era menino, apareceu um cidadão lá, num cavalo, ele todo torto, que a rédea do cavalo ele governava com o pé. E meu pai falou, olha meu filho, está lembrado que eu contei a vocês, do homem que estava na beira da água, o pastor batizando, e ele jogando pedra e gritando, batiza o cachorro? Eu disse, sim, foi este homem aqui, ó. Eu conheci ele, tá? Ele estava todo torto, porque ele blasfemou de uma coisa santa, perfeita. Irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia ensina que as pessoas que devem tomar a ceia são aquelas que professam a fé em Cristo, reconhecendo ser pecadores, mas se arrependeram. Também obedecem, crendo que o batismo também é uma ordenança de Jesus. Os participantes da Santa Ceia também buscam viver em aliança com o Senhor e com os irmãos na fé. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que lhe ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Apesar de não haver uma indicação direta na Bíblia acerca do batismo, com um requisito para participar da ceia do Senhor, esses versículos são uma base criteriosa para quem deve tomar a ceia. Alguns estudiosos dizem que este texto bíblico também, era a base da igreja primitiva do século I, usar nesta situação a participação da ceia do Senhor. Que ninguém veio participar da ceia para sair daqui dizendo, olha, igual muitos fazem, né? Faz um casamento, um aniversário. Eu fui ao casamento, mas não comi nada, eu não bebi nada. Aqui não é assim. Você participa sim do cálice e do corpo do Senhor.
E esse alimento é tão mínimo, é tão irrisório, mas ele te alimenta até o próximo mês, porque na Bíblia não conta que a ceia deve ser todo dia, toda hora, toda semana. A própria igreja, ela instituiu uma vez por mês. Como também você pode participar da ceia mais de uma vez. Eu, quando fui batizado, irmãos, eu fui batizado às 11h30 da noite, lá no Aribiri, pelo saudoso pastor Valdomiro Martins Ferreira, pai do pastor Levi. Quem conhece ele, o Levi é vivo ainda. E lá houve a ceia. Viemos para a igreja, era culto de vigília. Cheguei na igreja onde eu reunia, também tinha ceia. E eu, inexperiente, perguntei ao meu pastor, eu já participei da ceia lá, na hora que acabou o batismo. Ele disse, mas você pode participar quantas vezes for necessário, desde que você esteja em comunhão com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. Então, irmãos, parece uma coisa irrisória? Não, é um símbolo que merece a nossa atenção, e que você, quando você atenta para uma vida de santidade, de perfeição, na presença do Senhor, você vê o resultado de perto. Batismo não é oferecido. Existe igreja que a pessoa oferece, você não quer se batizar não? A igreja, o pastor tem por obrigação de anunciar que vai haver batismo. Agora, a manifestação do desejo de querer se batizar é do membro. E a pessoa tem que dar bom testemunho perante a sociedade, perante a família, perante a igreja, de que ele está apto a descer as águas e tornar-se membro do corpo de Cristo. Nós observamos hoje em nossos dias, quando uma pessoa tem um membro da igreja, pode ser até um dedo, que às vezes não está funcionando, um olho que não está enxergando, uma perna que você não tem como andar normal, então aquele membro é inútil. Não é diferente na casa de Deus. Você tem que ser um membro ativo, aonde Deus possa te usar, Deus possa operar por intermédio de você, a qualquer hora, a qualquer instante. Porque na igreja, irmãos, é necessário que você esteja pronto. Porque muitas vezes na igreja, há necessidade de fazer uso da sua fé. Eu já tive a oportunidade de estar dirigindo o culto, conforme agora estou aqui, e de repente eu vi um alvoroço na porta da igreja, e quando eu observei, uma senhora endemoniada entrou, estava querendo entrar, as pessoas querendo trazer ela para dentro da igreja para receber oração. A porta da igreja é um pouco estreita, é uma porta normal de 80 centímetros. Aquela mulher, ela botou uma perna num lado e outro da igreja e não entrava. Um cidadão já estava com os braços correndo sangue, porque o diabo havia mordido ele. Então eu estava no púlpito, eu falei, deixa ela entrar. Eles trouxeram, e o diabo se retrocedendo, e ali eu orei por ela, expulsei Satanás, e quando o diabo saiu, muda o semblante. Ela perguntou, aonde eu estou? Eu falei, a senhora está na casa de Deus, e o Senhor Jesus acabou de te libertar para a honra e glória do seu nome. Então nós aqui precisamos estar preparados para qualquer situação. Não é simplesmente dizer, eu estou aqui no púlpito, aqui ninguém manda, quem manda sou eu sou mais eu, como diz o irmão Vilagem, eu sou mais eu. Não, você está aqui para ser usado por Deus a qualquer hora, a qualquer instante. Então examine-se, pois, agora, e coma desse pão, e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não descinindo o corpo do Senhor, não levando em consideração o sangue que Jesus derramou na cruz de Calvário. Portanto, que Deus abençoe. Esta é a palavra, é o que Deus me deu esta noite, para transmitir para a igreja.